Vou pular as idades, mas somos ambos bastante jovens e estou em dúvida se tomei a decisão certa. No início do nosso relacionamento, ela me disse que queria estar comigo desde a escola até o casamento e eu estava totalmente de acordo, porque a amava muito. No entanto, depois de algum tempo, ela mencionou que a mãe dela queria que ela explorasse outras pessoas, ainda no ensino médio, porque acreditava que era importante conhecer outras opções antes de se comprometer seriamente. O que ela explicou foi o seguinte: nós namoraríamos, mas se ela começasse a ter sentimentos por outra pessoa, ela me contaria e eu teria que esperar para ver se esse outro alguém era melhor do que eu. E, sinceramente, isso não parece um péssimo plano? Se você quer explorar suas opções, por que namorar comigo em primeiro lugar? Por que eu teria que esperar enquanto ela sai para testar os outros? A justificativa dela era que, se eu realmente a amasse, esperaria por ela. Eu não sei se terminei com ela da maneira certa, mas, sinceramente, sou o vilão dessa história. No começo, estava tão confuso e chocado com essa proposta que não sabia como reagir. Eu realmente não entendi por que ela queria isso. Afinal, se a ideia era explorar outras pessoas, por que não fazer isso antes de começarmos a namorar? Parece que ela queria o melhor dos dois mundos, estar comigo, mas ainda assim ter a liberdade de ver se encontraria alguém que pudesse ser mais interessante ou que ela achasse ser uma melhor opção para o futuro. E eu fico pensando, se alguém realmente te ama, você faria uma coisa dessas com a pessoa? Claro, eu queria acreditar que ela realmente me amava, mas essa proposta fez-me sentir como se eu fosse apenas um plano B, alguém que ela pudesse deixar de lado se encontrasse algo melhor. Isso me fez questionar o que realmente estava acontecendo no coração dela. É normal, quando estamos apaixonados, querer que a outra pessoa seja fiel e comprometida, não ter que se preocupar se ela está lá só porque não encontrou alguém melhor ainda. Eu me senti desrespeitado e desvalorizado. O fato é que não era apenas uma questão de esperar. Era o fato de que eu tinha que me submeter a uma situação em que minha autoestima e a confiança no relacionamento estavam sendo constantemente testadas. A ideia de ter que esperar enquanto ela experimentava outras pessoas me fazia sentir que meu valor estava sendo constantemente questionado. E, no fundo, eu não sabia se eu tinha a paciência ou a força emocional para lidar com isso. Então, eu tomei a decisão de terminar. Era uma decisão difícil, mas eu sentia que precisava cuidar de mim mesmo. Eu não poderia simplesmente ser uma opção ou um plano de contingência. Eu queria alguém que estivesse tão comprometida quanto eu estava e que não tivesse que estar constantemente validando se poderia encontrar algo melhor. O amor deve ser algo mais sólido do que isso. Depois que terminei com ela, eu comecei a receber mensagens de apoio de amigos e familiares que estavam ao meu lado. Eles me ajudaram a ver que talvez eu não estivesse sendo tão egoísta assim e que havia uma razão para eu me sentir desrespeitado. Eu me senti um pouco mais confortável em minha decisão depois de ouvir o que os outros tinham a dizer, e isso me ajudou a me sentir mais em paz com a situação. Por outro lado, eu também comecei a questionar se realmente havia feito a coisa certa, e se eu tivesse dado uma chance para ela provar que realmente me amava, e se, ao terminar o relacionamento, eu estava perdendo uma oportunidade de mostrar meu amor e lealdade. Essa dúvida me atormentava e fazia com que eu repensasse a decisão várias vezes. Eu tentei reavaliar a situação com uma perspectiva mais objetiva. Será que ela tinha alguma razão válida para querer explorar outras opções? Talvez, mas do meu ponto de vista, isso parecia mais um desejo de experimentar algo novo sem realmente se comprometer. Eu não conseguia entender como isso poderia ser benéfico para o relacionamento. E mais importante ainda, eu não conseguia ver como isso iria me beneficiar como pessoa ou como parceiro. Agora, com o tempo, comecei a me perguntar se minha decisão foi precipitada. Talvez eu tivesse agido impulsivamente, movido pela dor e pela confusão, em vez de considerar todas as possíveis implicações e consequências. Mas também é importante lembrar que, em um relacionamento, ambos os parceiros devem estar na mesma página e ter os mesmos objetivos. Quando um parceiro quer algo radicalmente diferente, pode ser impossível encontrar um meio-termo que funcione para ambos. Agora eu fico aqui, pensando se eu realmente fiz o melhor para mim. Será que eu fui o vilão dessa história? Será que havia uma maneira melhor de lidar com isso? E mais importante ainda,
Será que eu estou preparado para seguir em frente e encontrar alguém que compartilhe dos mesmos valores e objetivos que eu? Quando decidi terminar, foi como se um peso enorme tivesse sido tirado das minhas costas. Eu estava exausto emocionalmente e, ao mesmo tempo, sentia uma mistura de alívio e dúvida. O alívio vinha do fato de que eu finalmente havia tomado uma decisão e não precisava mais me preocupar com as constantes incertezas que o relacionamento estava me causando. A dúvida, no entanto, era uma sombra constante, me perguntando se eu havia feito o certo ou se tinha sido precipitado. Eu me lembro claramente da conversa em que terminei com ela. A sensação de estar colocando um ponto final em algo que, no fundo, eu ainda acreditava que poderia ter futuro se as coisas fossem diferentes. Falei com ela de forma honesta, expondo como a proposta dela me fazia sentir e por que eu não conseguia aceitar esse tipo de experimento. Ela tentou argumentar. Disse que isso era apenas uma maneira de garantir que o relacionamento era realmente o que eu queria, mas para mim, aquilo soava mais como um jogo. Eu não consigo esquecer o olhar dela, misturado entre confusão e tristeza, enquanto eu falava. Ela parecia não entender o quanto isso estava me ferindo, e como a ideia de ter que competir com outros me fazia sentir inferior. No fundo, eu queria acreditar que ela não estava fazendo isso de propósito para me machucar, mas a dor era real, e a sensação de ser apenas uma peça no tabuleiro de testes dela era o que mais me incomodava. Depois que terminamos, eu me dediquei a refletir sobre o que tinha acontecido. Eu passei dias revisitando as conversas que tivemos, tentando entender se havia algum ponto que eu não tinha considerado. Tentava me lembrar dos momentos bons e se havia algo que pudesse justificar a decisão dela. Mas, quanto mais eu refletia, mais eu percebia que o problema não estava apenas na proposta dela, mas na forma como ela enxergava o relacionamento. A ideia de experimentar outras pessoas enquanto ainda estava comigo me fazia sentir como se o nosso relacionamento não fosse sério o suficiente para ela. E isso era doloroso. Eu queria acreditar que estava fazendo algo certo ao buscar uma conexão profunda e duradoura. Mas a sensação de que ela estava me testando me fazia questionar se isso era realmente o que eu merecia. Ao mesmo tempo, eu sabia que precisava seguir em frente e encontrar alguém que compartilhasse dos mesmos valores que eu. Esse processo não foi fácil. Após o término, eu passei a me questionar sobre o tipo de relacionamento que realmente queria e o que esperava de um parceiro. A experiência me fez valorizar ainda mais a honestidade e o compromisso. Eu também comecei a perceber o impacto que essa experiência teve em minha visão sobre relacionamentos. A proposta dela de explorar outras opções me fez entender que a confiança e a lealdade são fundamentais. Um relacionamento deve ser construído com base na segurança mútua e no compromisso, e qualquer coisa que vá contra isso pode minar a base do relacionamento. Enquanto eu lidava com o término, a reação das pessoas ao meu redor foi uma mistura de apoio e surpresa. Alguns amigos ficaram surpresos, achando que eu poderia ter dado mais uma chance, mas a maioria me apoiou, dizendo que era importante me valorizar e não aceitar menos do que eu merecia. Esse apoio foi crucial para que eu me sentisse mais seguro em minha decisão. Além disso, comecei a notar padrões nos relacionamentos das pessoas ao meu redor. Conversando com amigos e familiares, percebi que muitas vezes o que parecia ser uma situação única não era tão raro assim. Muitas pessoas enfrentam dilemas semelhantes, onde um parceiro quer explorar novas possibilidades enquanto o outro busca um compromisso mais sério. Essas conversas me ajudaram a entender que o que eu estava passando era uma situação desafiadora, mas não incomum. A recuperação emocional após um término desse tipo não é simples. É fácil se perder em pensamentos sobre o que poderia ter sido diferente, ou se questionar se a decisão foi correta. No entanto, com o tempo, aprendi a ver isso como uma oportunidade de crescimento. O término foi doloroso, mas me deu a chance de refletir sobre o que realmente quero em um relacionamento e de buscar alguém que esteja na mesma sintonia que eu. À medida que o tempo passou, comecei a me abrir mais para novas possibilidades. O processo de cura foi gradual, mas fundamental. Eu me permiti sentir a dor e a tristeza, mas também me dei permissão para seguir em frente e buscar novas experiências. Essa jornada de autodescoberta foi crucial para me ajudar a reconstruir minha autoestima e minha confiança.
Em última análise, o que aprendi com essa experiência é que é essencial estar com alguém que compartilhe os mesmos objetivos e valores. A proposta dela de explorar outras pessoas enquanto estava comigo foi um reflexo de que talvez nossos caminhos não estivessem alinhados. E isso, por mais doloroso que tenha sido, me ensinou a valorizar a importância de estar com alguém que realmente está comprometido e disposto a construir algo sólido juntos. Depois do término, um dos desafios mais difíceis foi lidar com os sentimentos de rejeição e insegurança. É natural se sentir desvalorizado quando alguém que você ama não está disposto a se comprometer completamente. Eu me peguei questionando minha própria autoestima e me perguntando se havia algo de errado comigo. Esse tipo de reflexão é difícil, mas é parte do processo de cura. Uma coisa que realmente me ajudou foi conversar com outras pessoas sobre o que eu estava passando. Eu comecei a abrir-me mais com amigos e familiares, compartilhando minhas preocupações e sentimentos. Foi surpreendente ver como muitas pessoas tinham passado por situações semelhantes. Essas conversas me ajudaram a perceber que não estava sozinho e que as dificuldades em relacionamentos são comuns. Durante esse período, eu também procurei maneiras de me reerguer e focar em mim mesmo. Eu comecei a investir mais tempo em hobbies e atividades que eu realmente gostava. Isso me ajudou a redirecionar minha energia e a encontrar alegria em coisas que não estavam relacionadas ao relacionamento. Fiz novos cursos, comecei a praticar esportes que sempre quis experimentar e passei mais tempo com amigos. Essa redistribuição de energia foi essencial para recuperar minha confiança e meu bem-estar emocional. Eu também comecei a refletir mais profundamente sobre o que eu realmente quero em um relacionamento. O término me fez perceber que eu preciso de alguém que esteja verdadeiramente comprometido e que compartilhe dos mesmos objetivos de vida. A proposta dela de explorar outras pessoas me fez ver que um relacionamento não deve ser um campo de testes. Ele deve ser um espaço seguro onde ambos os parceiros podem crescer e se apoiar mutuamente. Enquanto lidava com todas essas mudanças, uma parte importante do processo foi aprender a perdoar a mim mesmo. Eu me culpei por ter tomado a decisão de terminar, achando que poderia ter agido de forma diferente ou dado mais uma chance. Mas com o tempo, percebi que a decisão que tomei foi baseada no que eu acreditava ser melhor para mim. O mais importante era que eu estava buscando um relacionamento que fosse equilibrado e onde ambas as partes estivessem igualmente investidas. O feedback que recebi de amigos e familiares também foi crucial. Muitos deles disseram que, ao final, eu havia feito o melhor para mim. Eles me lembraram de que mereço estar em um relacionamento onde eu seja valorizado e onde a lealdade seja uma prioridade. Esse suporte ajudou a fortalecer minha crença de que minha decisão estava alinhada com o que eu realmente queria e precisava. A partir desse ponto, eu comecei a me abrir para a possibilidade de novos relacionamentos, mas com uma abordagem mais cautelosa. Eu estava mais atento às minhas necessidades e ao que eu realmente buscava em um parceiro. As lições que aprendi com o término me ajudaram a definir melhor meus próprios valores e expectativas. Eu sabia que queria alguém que estivesse disposto a investir no relacionamento da mesma forma que eu estava disposto a investir. O tempo passou e eu comecei a conhecer novas pessoas. Essa nova fase foi emocionante, mas também desafiadora. Eu estava aprendendo a equilibrar o desejo de me conectar com alguém novo com a necessidade de manter minhas próprias expectativas e limites. Cada encontro era uma oportunidade de entender melhor o que eu queria e o que eu estava disposto a aceitar em um relacionamento. Durante esse período de redescoberta, eu também aprendi a importância de ser claro e honesto sobre minhas expectativas desde o início. Isso não apenas ajuda a evitar mal-entendidos, mas também garante que ambas as partes estejam alinhadas quanto ao que esperam do relacionamento. A comunicação aberta e sincera se tornou uma prioridade para mim, algo que eu valorizava imensamente após a experiência dolorosa que passei. O processo de encontrar alguém novo foi repleto de altos e baixos, mas eu aprendi a lidar com as incertezas de forma mais saudável. Cada experiência, boa ou ruim, me ajudava a entender melhor a mim mesmo e o tipo de relacionamento que eu realmente desejava. A jornada foi uma oportunidade de crescimento pessoal e emocional, e eu aprendi a apreciar cada Hoje, olhando para trás, eu vejo que o término foi uma parte importante do meu processo de crescimento.
Foi uma experiência difícil, mas também uma oportunidade de aprender sobre mim mesmo e sobre o que eu realmente quero em um relacionamento. Eu valorizo o que passei, porque me ajudou a me tornar uma pessoa mais consciente e preparada para um relacionamento saudável e duradouro. Agora, quando penso sobre o que aconteceu, não vejo o término como um erro, mas como uma decisão necessária para proteger meu próprio bem-estar e garantir que eu esteja em um relacionamento que seja verdadeiramente gratificante. Eu aprendi que, por mais doloroso que seja, é importante buscar relacionamentos onde ambos os parceiros estejam igualmente comprometidos e onde a confiança e o respeito sejam fundamentais. A experiência me ensinou que, às vezes, é preciso tomar decisões difíceis para garantir que estamos no caminho certo para encontrar a felicidade e o amor verdadeiro. E, acima de tudo, aprendi a valorizar a importância de estar com alguém que compartilhe dos mesmos valores e objetivos, alguém que esteja disposto a construir um futuro juntos com lealdade e compromisso.